Olá! Vamos hoje tratar de mais um tema da nossa querida doutrina espírita, fazendo de casa mesmo, em razão da pandemia, mas é uma alegria estar aqui hoje. O tema que nos foi passado é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, itens de 6 a 8. Eu vou ler um trechinho aqui que diz: se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Explica aqui o Evangelho que há males que acontecem na nossa existência e que nós podemos explicar pelos nossos próprios atos. Então, vamos dizer o seguinte: a pessoa que teve um câncer no pulmão, mas que fumou uma vida inteira, então ele buscou isso. Esse mal que aconteceu na vida dele foi em função dessa conduta invigilante, ignorante, vamos dizer assim. E isso, nós temos vários exemplos. A pessoa que tem o vício da gula e que depois tem problemas de diabetes, problemas outros de saúde, a gente sabe que aconteceu por uma conduta dela. A pessoa que bebe uma vida inteira e depois vai ter cirrose, são condutas que ela buscou e o sofrimento bateu na porta. Agora, há males que acontecem e que essa causa primária não foi agora, o homem, nada que ele tenha feito. Por exemplo, uma pessoa que já nasce paraplégica, ou uma pessoa que nasce cega, ou uma pessoa que nasce saudável, mas que em determinado momento da vida ela tem que passar por uma doença que nada justifica a conduta dela na Terra, ou tem um acidente e fica paraplégica. Então, acontecimentos que, se nós formos olhar a causa primária, não foi pela conduta do homem nesta existência, mas sim fruto do passado. Então, a gente tem que analisar isso, que vem explicar dentro dessa, justificar as nossas aflições. Quando nós temos aflições que nós não conseguimos buscar a causa nesta existência, com certeza isso vem de vidas pretéritas, de erros do passado e que agora nós estamos tendo a oportunidade de resgatar. E eu gostaria de, diante disso, entrar muito no que nós estamos vivenciando hoje com essa pandemia. O Evangelho ele ainda diz o seguinte: todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Então, o Evangelho nos esclarece de forma assim, transparente, cristalina, que Deus é justo. Nós não podemos admitir um Deus injusto. E se nós não conseguimos visualizar a causa do sofrimento nessa existência, pelas nossas condutas, sem dúvida alguma isso aí está numa existência precedente que originou para que a gente passasse pelo sofrimento que agora muitas vezes bate à nossa porta. E agora onde eu quero chegar, que eu quero falar um pouquinho a respeito do que tem acontecido hoje, não só no nosso país, mas mundialmente. Nós estamos diante de uma pandemia e eu sei que muitas pessoas às vezes fazem questionamentos como, mas peraí,
Inicialmente nós trabalhávamos, toda a ciência sempre falou que é uma doença, e isso está comprovado por dados e estatísticas, de que os idosos e os portadores de comorbidades são aqueles mais propensos a serem vítimas fatais dessa pandemia. No entanto, nós visualizamos muitas vezes, como eu vi uma notícia agora, se eu não me engano, da Índia, de um senhor de mais de 100 anos que ficou hospitalizado com a Covid e que já voltou para sua casa e está super bem. E às vezes eu mesma conheço pessoas que com menos de 50 anos acabaram falecendo de Covid e que não entrariam ali naquele grupo de risco. Acho que tudo isso que está acontecendo tem nos feito repensar muito, inclusive a respeito da morte. A gente começa a se dar realmente conta de que nós não temos todo o tempo do mundo e que nós não somos donos de todos os acontecimentos. Eu quero entrar numa pergunta, é a pergunta 853 do Livro dos Espíritos, que vai encaixar bem dentro do que a gente está falando. A Kardec perguntou para os espíritos: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? E os espíritos responderam: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou doutra, a ele não podeis furtar-vos. Então, quando nós falamos em fatalidade, fatalidade mesmo é só o momento da nossa morte. Esse não tem como a gente se furtar. E a 853, item A, diz o seguinte: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E os espíritos responderam: não. Não perecerás, e tereis disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da sua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Por que eu quis encaixar isso aqui quando a gente fala dessas nossas causas de aflições e diante da pandemia que nós estamos vivenciando? Nós sabemos que muitas pessoas hoje estão inseguras, estão ansiosas e muitos estão convivendo com a morte de perto. Pessoas que estão perdendo entes queridos, seja através da pandemia. Eu mesma esse ano já fui em velórios de 7 pessoas, e muitas delas com menos de 50 anos de idade, mas não pela Covid, mas por outra doença. E a gente muitas pessoas têm essa dificuldade de entender, mas por quê? Por que tão jovem? Por que foi embora agora? O fato é, cada um de nós tem um compromisso na Terra. Uns viverão mais tempo, outros vão embora mais cedo para, quem sabe, com a bondade de Deus, já reencarnar no mundo de regeneração. E obviamente por suas próprias conquistas, por ter feito melhor, por ter perseverado no bem. O fato é que nós vivemos várias existências. E a dor que hoje bate na nossa porta, muitas vezes a causa dela não é nada do que a gente tenha feito hoje, mas é fruto já do nosso passado, de um compromisso que a gente assumiu. Então nós não podemos nos desesperar quando o sofrimento vem e bate. Porque muitas vezes nós pedimos por isso, para burilar o nosso espírito, para que a gente passe pela existência melhor. Nós vamos viver várias encarnações e hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, que está caminhando para um mundo de regeneração.
E se nós quisermos realmente alcançar esse mundo de regeneração, nós precisamos perseverar no bem. Já nos disse Chico Xavier. Acho, sem dúvida alguma, que essa pandemia que assola o país e que nos traz reflexões profundas, ela vem com esse objetivo mesmo, de nós repensarmos se nós estamos aproveitando o nosso tempo aqui na Terra, se nós estamos dando prioridade para aquilo que não tem tanta importância, se nós estamos nos conscientizando que nós podemos viver com menos e que é necessário desmaterializar. Então nos serve de reflexão e por mais que às vezes o desespero chegue para nós, de nós pensarmos assim, poxa, por que essa dor? Por que perdermos pessoas queridas? Nós temos que ter em mente que não existe acaso no dicionário divino e que tudo isso tem um propósito. Se nós não sabemos explicar hoje tudo isso, isso vem também do passado, do que nós já cometemos e da oportunidade que nós estamos tendo hoje de resgatar, de burilar o espírito. Tudo isso a gente tem que ter em mente. E o mais importante é saber que Deus jamais nos abandona. Isso é algo que tem que ficar muito marcado para nós. No livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos diz: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Saibamos trazer para dentro do nosso coração mais amor, mais sensibilidade diante do sofrimento alheio. No último capítulo de A Gênese, Allan Kardec já nos traz essa importância. Nós já evoluímos muito intelectualmente, mas está na hora de nós mostrarmos e trabalharmos dentro de nós o aprimoramento moral, que fará com que a gente conquiste o reino regenerador, vamos dizer assim, o mundo de regeneração. Que Jesus possa amparar, abençoar a cada um e que nós possamos aprender com os ensinamentos do Mestre, que o bem jamais é insignificante. É preciso que a gente persevere nele. E se é sofrimento, se a aflição bate à nossa porta, saibamos recebê-los como ensinamentos e como oportunidade de crescimento. Muita paz para cada um.